Olá, esse é o primeiro aulão de História nono ano, segundo bimestre, cujo tema é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918, e essa guerra foi denominada dessa maneira, pois nunca antes na história um conflito militar havia ocasionado tantas mortes, impacto e destruição, sendo a Primeira Guerra Mundial muitas vezes considerada o marco inicial do início do século XX. A Primeira Guerra Mundial também trouxe a utilização de novas e modernas tecnologias, tais como a metralhadora, os tanques e o uso de armas químicas como o gás de mostarda, ampliando assim a potência destruidora da guerra. Porém, para entendermos por que a Primeira Guerra Mundial começou, temos que olhar para a formação da Alemanha enquanto país, que ocorreu apenas no final do século XIX. E esse processo só ocorreu com a finalização da chamada Guerra Franco-Prussiana, no qual a Prússia, que era um reino de origem germânica, venceu a França e se deu com isso a finalização do processo de unificação alemã, e a Alemanha surgiu como Estado independente, ou seja, um país de fato. Com o fim da Guerra Franco-Prussiana, a França foi humilhada pelos alemães, tendo que ver o rei alemão ser coroado na França no Palácio de Versalhes. E também a Alemanha tomou um território dos franceses rico em minérios conhecido como Alsácia-Lorena. Com a formação da Alemanha enquanto país, a Alemanha queria se desenvolver e se industrializar, e no início do século XX decidiu começar a dominar territórios. A Alemanha, nessa fase, passou a disputar o domínio de mercados internacionais, ou seja, territórios com as principais potências imperialistas da época, que eram a França e a Inglaterra, e que também, em virtude disso, eram países que exploravam territórios em busca de matérias-primas e mercados consumidores, para movimentarem o seu processo de industrialização. A Alemanha, como país recém-formado e querendo desenvolver sua industrialização, exigiu uma nova divisão desses mercados, que já estavam sob o domínio da França e da Inglaterra. Essa foi, então, a causa principal da Primeira Guerra Mundial, pois, obviamente, a França e a Inglaterra não queriam dividir o domínio dos seus territórios com a Alemanha, principalmente a França, que no passado já possuía atritos com a Alemanha. Por isso, a Primeira Guerra Mundial foi também considerada na história uma guerra imperialista. Durante essa fase anterior ao início da Primeira Guerra Mundial, foram criados dois blocos político-militares rivais, a chamada Tríplice Aliança ou Forças Centrais e a Tríplice Entente ou Aliados. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Já a Tríplice Entente era formada pela França, Inglaterra e Rússia. Com a formação desses dois grupos e anterior também ao início da Primeira Guerra Mundial, esses países começaram a chamada paz armada, ou seja, os dois blocos começaram a se equiparar belicamente, através de uma intensa corrida armamentista. Além da causa principal da Primeira Guerra Mundial, outros conflitos contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, como a questão marroquina, a questão balcânica e o estopim da guerra. A chamada questão marroquina foi a disputa do Marrocos pelas principais potências no início do século XX. Sua localização estratégica no norte da África era considerada propícia ao comércio e aos negócios das potências imperialistas. Porém, em 1904, a França e a Inglaterra fizeram um acordo, no qual a França permitiria os ingleses dominarem o Egito e, em troca, receberiam apoio militar para controlarem o Marrocos. Esse acordo causou reações na Alemanha, interessada em ampliar seus domínios na região, acirrando ainda mais o clima de conflito.
Já a questão balcânica foi a disputa pela região dos Balcãs, que teve início quando o Império Austro-Húngaro anexou dois territórios de origem eslava, da Bósnia e da Herzegovina, nos Balcãs. A Sérvia, com essa anexação, reagiu contra, pois também idealizava dominar territórios na região, unindo os povos eslavos na região sob sua liderança. A Áustria-Hungria contava com o apoio da Alemanha, que também, obviamente, possuía interesses na região, querendo construir uma estrada de ferro que ligaria a cidade de Berlim a Bagdá, dando acesso à Alemanha ao Golfo Pérsico, que era uma região rica em petróleo, ideal para o desenvolvimento industrial dos alemães. A Sérvia, nessa fase, foi apoiada pela Rússia, contribuindo para o agravamento das tensões entre os países. O chamado estopim da guerra, ou início de fato da Primeira Guerra Mundial, ocorreu a partir do assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa em Sarajevo, na Bósnia. Esse atentado foi realizado por um estudante sérvio, membro de uma organização nacionalista chamada União ou Morte, cujo braço armado era o grupo terrorista Mão Negra. A Áustria-Hungria exigiu da Sérvia uma posição e investigação do assassinato, mas a Sérvia se negou a criar uma comissão de investigação. A Áustria-Hungria então declarou guerra à Sérvia e a Rússia apoiou a Sérvia. A França apoiou a Rússia e, claro, a Alemanha apoiou a Áustria. Como anteriormente já havia a formação dos dois blocos político-militares rivais, essas alianças fizeram assim os conflitos se generalizarem e a Primeira Guerra Mundial ter início a partir então do estopim da guerra. Após o início da Primeira Guerra Mundial, ela acabou se dividindo em duas fases, a chamada Guerra de Movimento e a Guerra de Trincheiras. Na primeira fase da guerra, que foi a chamada Guerra de Movimento, ocorreu a movimentação das tropas dos países envolvidos no conflito e a criação de estratégias. A Alemanha, que liderava o grupo da Tríplice Aliança, tinha como estratégia principal atacar a França pela frente ocidental. E para atacar os franceses, a Alemanha invadiu o território da Bélgica, que faz fronteira com a França. As tropas dos alemães conseguiram adentrar no território francês cerca de 25 quilômetros, mas foram atacados pelas tropas francesas em uma batalha durante a Primeira Guerra Mundial, que ficou conhecida como Batalha do Marne. Nessa fase, também, a Alemanha na frente oriental atacava a Rússia. A segunda fase da guerra, chamada Guerra de Trincheiras, teve início quando a Alemanha, ao perder vários conflitos no território francês, decidiu mudar de estratégia, assim como outros países, e começou a cavar buracos em frente ao exército inimigo, cercando-os com arame esfarpado, no qual os soldados ficavam à espreita dos ataques durante cerca de 3 anos. Esses buracos ficaram conhecidos como trincheiras e tornaram-se uma das características principais da Primeira Guerra Mundial. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, ocorreram algumas mudanças nos blocos político-militares rivais, no qual tivemos a entrada e saída de países. No grupo da Tríplice Aliança, ocorreu a saída da Itália, que passou para a Tríplice Entente, e na Tríplice Aliança, a entrada da Turquia e da Bulgária. Já no grupo da Tríplice Entente, ocorreu a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos e do Japão. A entrada dos Estados Unidos só ocorreu pois a Alemanha iniciou uma arriscada guerra submarina, atacando navios norte-americanos que estavam levando suprimentos aos países da Tríplice Entente. E como reação aos ataques da Alemanha, os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial. A Rússia teve que sair do conflito por causa da pressão da população descontente com a participação da Rússia no conflito, que estava perdendo muitas batalhas contra a Alemanha. E isso agravou a crise política e econômica do país, levando ao início da Revolução Russa em 1917.
Com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, o conflito mudou totalmente de rumo. A Alemanha passou a perder as batalhas na frente ocidental e passou também a enfrentar no seu país um movimento popular devido à crise política e econômica ocasionada pela guerra. O Kaiser alemão Guilherme II acabou renunciando e, após a pressão do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que criou um documento orientador aos países para tentar evitar conflitos e melhorar as relações diplomáticas, conhecido como 14 pontos de Wilson, fez a proposta de paz honrosa à Alemanha, devido ao seu enfraquecimento na guerra. Em 1918, a Alemanha assinou sua rendição na guerra, que ficou conhecido como Armistício de Compiègne, acabando assim com a Primeira Guerra Mundial. Com o fim da guerra, os países vencedores e suas lideranças, como da França, Inglaterra e Estados Unidos, organizaram uma reunião em 1919 para definir o futuro do mundo e da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Essa reunião ficou conhecida como Tratado de Versalhes e ocorreu na França, no Palácio de Versalhes. Nessa reunião, a Alemanha foi considerada a culpada para que o conflito ocorresse, sendo obrigada a pagar pesadas indenizações aos países vitoriosos. Durante o Tratado de Versalhes, as principais punições definidas para a Alemanha foram: devolução da região da Alsácia-Lorena à França, devolução de territórios ocupados na Bélgica, perda de todas as suas colônias, indenização de 33 bilhões de dólares a ser paga aos países vencedores, redução do exército, extinção da força aérea e a entrega de navios e submarinos. Durante o Tratado de Versalhes, foi definido também a criação da Liga das Nações, uma organização que reunia 45 países e que se destinaria a garantir a paz internacional. Além do Tratado de Versalhes, outros foram assinados, acordando questões de fronteira, desmembramento de territórios e criação de novos países após a Primeira Guerra Mundial, como o Tratado de Saint-Germain, que desmembrou o território da Áustria em vários estados independentes após a Primeira Guerra Mundial, como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria e a Iugoslávia. Essas humilhações impostas à Alemanha com o fim da Primeira Guerra Mundial também será um dos agravantes para o início da Segunda Guerra Mundial. Bom, queridos alunos, essa foi a aula de hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Bons estudos!